Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Salmo 27, versículo 8. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Que Deus revele a palavra ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O salmista está dizendo que o seu coração compreendeu o mandamento do Senhor. Buscai a minha presença. A tua presença eu buscarei. Eu quero a tua presença, e por tua presença o meu coração anela. É uma relação assim. Tu disseste: buscai a minha presença. Eu respondo: buscarei, Senhor, a tua presença. O que Deus quer que o seu povo busque, que a sua igreja busque? A sua presença. A nossa maior necessidade não é das bênçãos de Deus, mas de Deus mesmo. É Ele mesmo, da sua presença. A sua presença, a presença do Senhor é melhor do que as suas bênçãos. Irmãos, no passado a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo buscava, o povo de Deus. É o que nós estamos vendo neste salmo. Ele não está falando de religião ou de alguma coisa que se deve observar, mas da presença indispensável e essencial de Deus. Consideremos dois aspectos da presença de Deus. O primeiro aspecto é a chamada onipresença de Deus, ou sua presença em todo lugar. O segundo aspecto, que é o aspecto que vamos meditar, o segundo aspecto da presença de Deus é a chamada presença manifesta de Deus. Esta presença manifesta de Deus acontece em nós, dentro de nós, pela regeneração em Cristo. É a presença de Deus experimentada dentro de nós, manifestada em nós, manifesta em nós. A presença é Cristo em mim. A presença manifesta de Deus é Cristo em mim.
Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. É a base para a manifestação da presença de Deus em mim. A intenção de Deus é acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo crucificado por nós é a base, e nós crucificados com Cristo é a experiência necessária para se alcançar a presença manifesta de Deus em nós. João capítulo 14, versículo 20, vamos ouvir. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós em Cristo fala da nossa atração, identificação e crucificação em Cristo. Cristo em nós fala de Cristo ressurreto, vivendo a sua vida justa e santa em nós. Depois que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou, Ele está em nós. Precisamos compreender bem. Nosso coração precisa compreender. Depois que o Senhor morreu, ressuscitou, Ele agora está em nós. Cristo não vive ao nosso lado, mas em mim. Não se trata, irmãos, de buscar a presença de Deus fora de nós, mas em nós. Ele está em nós. A presença manifesta de Deus, Cristo, a presença pessoal de Deus é Cristo em nós. Então, em Atos capítulo 3, versículo 19, ali está falando da presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A parte final do texto: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O refrigério, irmãos, é pela presença do Senhor. Encontramos refrigério para as nossas almas pela presença do Senhor. O calor irrita, mas o ambiente refrigerado refresca e descontrai. Muito mais refrescada e descontraída é a alma habitada pela presença do Senhor. Muitos andam esquentados, irritados, tensos, nervosos, porque não desfrutam da presença do Senhor. A presença do Senhor, presença manifesta, revelada neles.
O Senhor esteve conosco, mas depois que morreu e ressuscitou por nós, Ele agora está em nós. Ele não está ao lado dos seus, mas está neles. E é isto, irmãos, que faz toda a diferença. Toda a diferença. A presença do Senhor santifica todo lugar onde ela se manifesta. Portanto, se Cristo está em nós, temos santidade, e santidade de dentro para fora, se expressando em toda a nossa maneira de viver. A presença constante de Cristo em mim é paz, repouso, segurança, consolo perfeito. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença de Cristo no seu interior. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença de Cristo no seu interior. Efésios capítulo 2, verso 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vejam os irmãos a parte final do texto, dizendo: edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação, morada, habitação de Deus no Espírito. Aqui está algo tremendo. Habitação de Deus. Habitação é o lugar da moradia. Deus não mora em santuários ou prédios construídos por homens. Atos capítulo 17, versículo 24, ali a palavra está dizendo que Deus não mora em casa construída por mãos humanas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus fez tudo, mas Ele mesmo não habita em casas construídas pelos homens. Pelo contrário, o nosso Senhor escolheu viver em vasos humanos. O seu povo. Todos os que estão em Cristo constituem a sua habitação, sua residência permanente. Trata-se da presença pessoal, real, espiritual e constante de Deus em nós. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, vamos ouvir a leitura. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O Senhor está dizendo algo tremendo, grandioso, espetacular. Ele diz aí: habitarei nele, no povo dele.
habitarei. A versão que estou usando do texto diz assim: Deus disse a respeito de vocês: eu morarei, habitarei neles e andarei entre eles, e eles serão meu povo. Morarei neles. Eis a promessa de Deus: eu morarei neles, habitarei neles. Deus quer morar em nós. Deus quer morar em nós. Mas para uma pessoa ser a morada de Deus, a casa de Deus, a residência de Deus, ela precisa morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar com Cristo, em uma nova criatura. A nova criatura é morada santa de Deus. É morada santa de Deus. Salmo 93, versículo 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Primeira coisa que quero destacar aqui: o Senhor tem uma casa. O Senhor tem uma casa. Ele tem uma residência. A santidade convém à tua casa. A casa. Então Deus tem uma casa. O Senhor tem uma casa. Ele tem uma residência. A casa do Senhor não é feita de paredes fixas, nem de materiais de construção. A casa do Senhor é a pessoa regenerada, aonde Ele habita, vive e se expressa. Tá? Você pensa que a casa do Senhor é isto aqui? É este local? Não. Deus tem uma casa. A casa dele é você. Se você for regenerado, se você creu sua morte com Cristo, restou com Cristo, então você é morada dele, é casa dele. Ele habita. É residência permanente de Deus. De Deus. Ele vive em você. Primeiro, ele habita em você. Ele vive em você. Ele se expressa em você. Mas tem uma coisa que precisamos saber. Tem uma coisa que precisamos saber. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Santidade. A casa de Deus é santa. E você sabe por que a casa de Deus é santa? Porque Ele está manifesto aí. Ele é residente. É a presença dele que santifica. É uma presença manifesta. A santidade é Ele. A santidade emana dele. Ele santifica. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Se o Deus verdadeiro está dentro de você, lhe pergunto: quanto de pecado deve ser admitido aí dentro? Se você diz que é casa do Senhor, que Ele habita em você, que Ele está aí, lhe pergunto: quanto de pecado deve ser admitido
aí dentro? Quanto? Se Ele está aí. Ele é santo. A habitação dele também, porque Ele tornou a sua casa, a sua habitação, a sua residência, casa santa. Santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Vamos encarar com toda seriedade esta questão da santidade da casa do Senhor. A casa que é você. A presença de Deus está em todos os lugares, mas segundo a sua palavra, Deus habita no seu povo. No seu povo. Quem é o seu povo? Seu povo é aquele que morreu e ressuscitou em Cristo. Por isso é povo santo, separado, residência permanente de Deus. Essa permanência deve ser entendida como Cristo habitando no interior da pessoa regenerada, nascida de novo. Trata-se da presença real e permanente de Cristo em nós. Se você pretende que a santa presença de Deus desça para dentro de você, creia sua morte e ressurreição em Cristo. Crendo sua morte, ressurreição com Cristo, em Cristo, então você se torna morada, casa, residência de Deus. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Efésios capítulo 3, versículo 17. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Como eu gosto de Colossenses. Colossenses é essencial para compreendermos essa relação que temos com o Senhor, nós nele e ele nós, habitando, vivendo, se expressando, se manifestando. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Porque morrestes. É o verso 3. Porque morrestes. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. É o verso 4. Porque morrestes. O que é morrer? O que é morrer? Morrer, todo mundo sabe o que é. Morrer é perder a vida. Morrer é perder a vida. No caso do pecador, é perder a vida pecadora. A vida pecadora com a qual ele nasceu com ela. A vida herdada de Adão. A vida pecadora. Porque morrestes. Nesta morte, perdemos a nossa vida pecadora. E Cristo passa a ser a nossa vida, a minha vida. Cristo entra no lugar da vida
que perdemos com Cristo na cruz, porque morrestes, Cristo agora é a nossa vida. E não só é a nossa vida, como nossa vida, Ele se manifesta. Paulo mostra aqui que a nossa relação com Cristo pode ser resumida em 3 experiências com Ele. A nossa relação com Cristo em 3 experiências com Ele. Nossa morte com Cristo, nossa morte com Cristo, nossa ressurreição juntamente com Cristo e Cristo, nossa vida. É assim a nossa relação com o Senhor. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e Ele é a nossa vida. E por meio da nossa morte em Cristo, nós perdemos a nossa vida pecadora. Na ressurreição de Cristo, ganhamos a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Na morte de Cristo, nós ganhamos a nossa morte em Cristo, com Cristo para o pecado. É graça. Na ressurreição de Cristo, nós ganhamos a nossa ressurreição juntamente com Cristo. É graça. A partir da nossa ressurreição juntamente com Cristo, Cristo se tornou a nossa vida. Ele se tornou em nós a nossa vida. Agora, Cristo, nossa vida, se manifesta. Esta manifestação é em nós, dentro de nós e através de nós. Cristo, nossa vida, é o Cristo oculto em nós. Mas este Cristo oculto em nós se manifesta. Ele é revelado. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Você percebeu? Quando Cristo, que é a nossa vida, a partir do Cristo, nossa vida, ocorre a manifestação. A manifestação da sua presença em nós e através de nós. Alguns entendem que esse manifestar de Cristo aqui em Colossenses seria a volta dele. Mas Paulo não estava falando do retorno de Cristo. Ele falou da nossa morte, ressurreição juntamente com Cristo, e que a partir dessa ressurreição, Cristo é a nossa vida. E como nossa vida, Ele se manifesta. É o que Paulo vinha comentando. Ele se expressa em nós e através de nós. Cristo que se manifesta em nós é o Cristo, nossa vida. Como nossa vida, Ele se manifesta em nós. Certamente, irmãos, certamente o Senhor se manifestará de forma corpórea e visível na sua vida. Mas agora a sua manifestação
ocorre dentro de nós. Dentro de nós. João 14, verso 20, vamos ler o texto novamente. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você vê? Eu estou no Pai, eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está dizendo, vós em mim, vós em mim, e eu em vós. Estamos em Cristo na cruz, morremos, e Cristo está em nós a partir da ressurreição. Ele está em nós. Ele está em nós. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vejam os irmãos, está aqui falando com vocês. A morada do Senhor, a morada do Senhor é o seu povo. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Nosso lar, o lar de Deus. Ele diz aqui que nós viremos até ele, mas não basta vir até nós. Não basta o Senhor vir até nós. Ele veio até nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, experiências compartilhadas com Ele, mas Ele está dizendo que iria habitar em nós. Ele não só veio até mim, Ele veio até mim para entrar em mim, para entrar em mim. Eu sou o lar dele. Ele está dizendo, eu sou o lar dele. Ele mora em mim, sou residência. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Faremos nele morada. Você viu que no verso 20, ele está em nós. Aqui ele está dizendo que ele está em nós e fez morada em nós. Ele veio para ficar. Ele veio para ficar em nós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele veio até nós, depois ele entrou em nós, fez de nós o seu lar, sua casa, sua residência, sua morada permanente. Mas agora ele está dizendo uma outra coisa. Ele agora está dizendo algo que ele vai fazer enquanto morador em mim, enquanto mora em mim, enquanto está em mim. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei, manifestarei a ele. Você vê? Ele está em mim e agora ele se manifesta. Presença manifesta do Senhor. Ele se manifesta.
Ele se revela. O Senhor, aqui é que está a coisa gostosa, preciosa do Novo Testamento. O Senhor está em mim. O Senhor está em mim. E Ele está dizendo: eu vou me manifestar, eu vou me expressar. É isto que estamos chamando de presença manifesta de Deus em nós. A manifestação ou a revelação de Cristo dentro de nós, e a mim. É uma coisa que acontece dentro de nós e acontece a mim, para mim. Por quê? Porque Ele disse: manifestarei a Ele. Vamos conversar, vamos ter comunhão, vamos fazer a festa. Eu manifestarei a Ele, ao meu povo. Eu quero me manifestar, me revelar, para que você me conheça. É aquela manifestação de quem está apaixonado e amando. Não é uma manifestação mecânica, seca. É uma manifestação de quem está apaixonado, de quem está amando. Você já amou? Você já se apaixonou? Se não, você não sabe do que eu estou dizendo. Mas se você já se apaixonou, se você já amou, então você sabe como que é a manifestação que o Senhor está dizendo aqui. Ele se manifesta a pessoa. E a pessoa a quem Ele está manifestando é uma pessoa amada pelo Pai e amada por Ele. Não foi o que Ele falou? O meu Pai ama e eu também amo. A pessoa em quem o Senhor está morando, habitando, Ele falou: o meu Pai ama. É uma coisa de amor. Eu também amo. E a minha manifestação é na base do meu amor. Eu me manifesto porque eu te amo. Amo muito. Estou apaixonado. É uma manifestação gostosa, irmãos. Então, é aqui que acontece a comunhão com Ele. É aqui que acontece a comunhão com Ele. É aqui que eu busco a presença dEle. É aqui que acontece a adoração. É a manifestação da sua majestosa presença divina dentro de mim, dentro de nós. É a manifestação da sua pessoa, vida e poder dentro de nós. A manifestação pessoal dele em mim. Ele pessoalmente quer se manifestar dentro de cada um de nós e expressar aí tudo que Ele é. O que significa crescer na vida cristã? Porque tem gente que fala: é preciso crescer, crescer. O que é crescimento cristão? O que você entende por crescimento cristão? O que é crescer na vida cristã? É crescer no conhecimento desse Cristo revelado e se revelando cada vez mais no nosso interior. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.
Aqui está todo o crescimento cristão, todo o crescimento. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ele está em nós, e a base é a graça, é tudo de graça. Ele está em nós, e Ele se manifesta a nós, e Ele se revela a nós, e cada vez que Ele se revela a mim, eu passo a conhecer mais dEle. O meu crescimento é um crescimento no conhecimento do Senhor, é o crescimento cristão. A presença manifesta de Deus em nós tem 3 procedências. A presença manifesta de Deus em nós tem 3 procedências. Primeiro, ela procede da vontade do Pai. Gálatas capítulo 15 e 16, né? 15 e 16, Gálatas 1. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Quando então foi do agrado revelar o seu Filho em mim. Gálatas 1:15, parte B, e 16, parte A. Na versão que eu estou usando. Quando então foi do seu agrado, o agrado do Pai, revelar o seu Filho em mim. Você vê? É o querer do Pai revelar seu Filho em mim. Procede da vontade do Pai. É o querer do Pai revelar seu Filho em mim. É o querer do Pai a crucificação com o seu Filho. É o querer do Pai a minha crucificação com seu Filho. É o querer do Pai o viver do Filho em mim. É o querer do Pai o Filho em mim, revelado em mim, manifesto em mim, manifesto e se manifestando em mim. Que bom, que bom, que Pai maravilhoso. É a sua vontade, é o seu poder, o revelar do seu Filho em cada um de nós. A condição para o Filho se manifestar em nós é a nossa crucificação com Ele. Eu morri com Cristo para ficar morto. Fiquei morto para Cristo habitar, viver e se manifestar em mim. A presença manifesta de Deus também procede da palavra de Deus. João capítulo 14, verso 21. Vamos ler novamente o texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei, manifestarei a ele. Aqui, e me manifestarei a ele, é o que Jesus está dizendo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra do próprio Jesus, do Filho. Ele, quem disse? Ele prometeu. Ele falou: eu vou me manifestar dentro de você, me manifestarei a Ele. Você entendeu?
procede da palavra. Ele prometeu em sua palavra. Se você está procurando uma manifestação, uma revelação ou manifestação que não foi prometida na palavra, você não encontrará manifestação alguma. Mas Jesus prometeu se manifestar a nós e também disse onde seria essa manifestação. Seria dentro de nós. Ele está em nós e se manifesta. Ele cumpre a palavra. Jesus não mente, não. Ele cumpre o que ele diz. Ele já é a nossa vida em nós, e como nossa vida, ele se manifesta. A manifestação do Senhor é prometida, está garantida, é prometida em sua palavra. Se não fosse, ela não aconteceria jamais. Além de ser a vontade do Pai, a palavra também está testificando que Ele está em nós se manifestando. Estou na sua presença e a sua presença está em mim. Dessa relação nasce a preciosa e indispensável comunhão com Ele. Você não consegue ter comunhão com o Senhor? Já tentou? Você vem aqui, sai do jeito que entrou, ou quando você ora em seu quarto, ou quando você estuda a palavra, é sempre a mesma coisa, você não experimenta nada. Sabe por quê? Porque Jesus não está dentro de você. Aí você está na presença dele, a presença dele está em você. Dessa relação nasce a comunhão, a adoração. É disso que precisamos, irmãos. Não precisamos de mais nada. Finalmente, esta presença maravilhosa de Deus em mim procede da graça. Da graça. Foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim. Você vê? Procede do Pai, da iniciativa do Pai. E o Pai não cobra nada, porque foi um presente dele. Foi do seu agrado revelar seu Filho em mim. É como você quer dar um presente ao seu filho, mas você quer dar o presente, e você escolhe o melhor presente, o que você gosta mais, do seu agrado. Gostei muito do presente, é caro, mas gostei, vou comprar, porque eu quero dar um presente que seja do meu agrado ao meu filho. Deus, o agrado do Pai, o presente da vontade prazerosa de Deus para nós é o Filho dele, o Filho dele revelado em nós. Ele quis compartilhar a vida dele, a presença, o Filho dele em nós. Graça, pura graça. E Jesus também disse: e me manifestarei a ele. Não é só a vontade do Pai, não. O Filho também. Ele diz: eu me manifestarei a ele. E não é uma manifestação contrariada, é de amor. Eu quero, eu me manifestarei. Não estou cobrando nada, não estou exigindo nada. É graça. A iniciativa é do Pai, é também do Filho. É graça, é inteiramente de graça. Graça é o preço que eu pago para ter esta revelação, esta manifestação, esta comunhão. É a graça trazendo para nós a manifestação, trazendo a revelação, trazendo o conhecimento dele, trazendo a comunhão.
crendo na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, teremos o Filho de Deus habitando, vivendo, se expressando, se revelando no nosso interior. E poderemos desfrutar da sua presença manifesta, presença de Deus.